nos constrange, nos leva mais perto de Ti. Espírito Santo nos leva a lugares mais profundos do coração do Pai. Nós queremos conhecer o Teu coração nesses dias, Senhor. Nos leva a lugares mais profundos no Teu coração, Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus aí? Quem está aqui pela primeira vez? Tem alguém aqui pela primeira vez hoje, visitando? Aqui esse casal, sejam bem-vindos. Da onde que são? Caxias? Sejam bem-vindos lá. Lá tem os irmãos lá, o irmão, fala aí, ó, eles são venezuelanos. Sejam bem-vindos, amém. Esse irmão que está de vermelho ali, a gente teve um tempo muito precioso com Jesus hoje. Foi bom ou não foi, irmão? Ele está aqui, ele está fazendo algo lindo na sua vida, amém? Glória a Deus. Quem mais está aqui visitando lá? Caxias do Sul? Seja bem-vinda. Deixa eu ver, quem mais? Tem mais alguém aqui? Seja muito bem-vinda. Caxias do Sul, irmã. Que alegria ter você aqui com a gente, aqui também. Caxias do Sul? São Paulo. Ah, que bênção. Que bênção. Seja muito bem-vinda, amém? Como é que essa igreja recebe os visitantes aqui, irmãos? Glória a Deus. Que alegria. Quem trouxe Bíblia aí? Deixa eu ver. Tu não sabe que é pecado andar desarmado, irmão? Revestivos de toda a armadura de Deus. A palavra, a Bíblia é a espada do Espírito, amém? Irmãos, eu não sei quem assistiu o culto do domingo passado do Mevan Sede. Quem assistiu? Alguém assistiu? Ninguém assistiu? Então é interessante que a gente não se fala, mas o Espírito é o mesmo, né? O pastor Cote, quem conhece o pastor Cote? Que ele tem uma escola de libertação, e o pastor Luiz convidou ele para pregar lá, e ele pregou sobre o endemoniado gadareno. E a gente tem meditado nessa palavra durante esse mês. E por que Deus sempre pega os piores, irmão? Porque notícia ruim corre rápido. Amém? Daí ele não precisa gastar muito tempo, ele pega o pior da cidade, transforma, e todo mundo vai saber que quem é esse cara. Não pode ser. Será que essa pessoa... Irmão, você nunca mais vai ser o mesmo depois que você tiver um encontro com Jesus de verdade. Amém? É por isso que Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E é por isso que Ele escolheu a gente, porque eu não conheço ninguém que tenha uma vida com Deus que seja normal. Amém? Imagina um profeta comendo mel silvestre com gafanhoto, pregando: arrependei-vos, raça de víboras. E ele batizava um monte de gente. Pastor, mas a mensagem era dura, mas ele estava na agenda de Deus. O importante é você estar na agenda de Deus. Você está fazendo aquilo que Deus mandou, ainda que a mensagem seja dura, mas ela convence, porque quem convence é o Espírito Santo. Amém? Irmão, não gasta tempo querendo brigar com a sua esposa, tentando convencer ela de uma coisa que só o Espírito Santo pode convencer. Cabeção, seja amigo do Espírito Santo. Ele vai falar mais, ele vai falar no coração dela de uma forma que você nunca vai conseguir falar, né? Por isso que a Bíblia diz que aquele que encontra uma mulher encontra uma coisa, encontra o favor de Deus. Porque Ele tem que te dar o Espírito Santo para você conseguir entender, irmão. Amém? Por quê? Porque as mulheres, elas são muito sensíveis. 80% sentimento, o homem é 80% razão. Nós somos seres diferentes, mas a gente se complementa, né? Tu briga, tu xinga, mas tu não vive sem, irmão. Não consegue viver sem. Hoje a minha esposa, ela está em Lajeado. Eu acho que ela, na chamada apostólica, está indo mais para o lado dela agora. Semana passada ela estava lá em Veranópolis, com a pastora Jana. Hoje ela foi pregar lá em Lajeado. Foi num encontro de mulheres lá. E glória a Deus por isso. Glória a Deus, irmãos, porque ela é parte de mim. Eu preciso dela, porque eu não sei como é que ela me aguenta, porque às vezes nem eu me aguento, né? Ela é aquela pessoa calma, serena. Eu sou agitadão, aceleradão, 220.
Até para dormir é difícil. Às vezes eu estou dormindo, eu estou pregando na minha cabeça, no meu sonho ainda, né? E como é bom. Ah, pastor, mas eu queria que ela fosse igual a mim. Se ela for igual a você, você não se aguenta. Você não aguenta ela porque você não se aguenta, irmão. Amém? E Deus colocou essa pessoa do teu lado para mostrar você para você mesmo. E quando ela reclama, quando ele reclama, o casamento é isso. Não existe lugar melhor para treinar a salvação do que dentro de um casamento, num relacionamento, porque é a única pessoa que tem coragem de confrontar a gente nos nossos defeitos. Então eu preciso da minha esposa para permanecer salvo. Amém? Quem precisa da esposa para permanecer salvo? Ela vai ser a lixa grossa. E a mulher também precisa do esposo, porque ele é o cabeça. Não pode ser só o cabeção, tem que ser o cabeça, tem que ser o governo, tem que ser inteligente, irmão. Amém? E o homem inteligente é aquele que vive na dependência de Deus. O homem inteligente é aquele que, quando vê que o negócio está... Se você não está na carne, você vai perder sempre. Mas se as suas armas forem espirituais, então o favor de Deus vai estar sobre a sua vida. Você vai conseguir ministrar no coração de pessoas que você nem imaginava um dia ministrar, né? Vamos abrir aí Lucas 10, 25. Todo mundo aqui é crente. Quem aqui não é evangélico, que é católico, que é de outra religião? Tem alguém católico aqui? Tem? Lá? No demais, o restante é todo mundo cristão, já batizado, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Lá tem a irmã católica lá? Que bênção, que alegria. Amém? Por que eu estou perguntando? Porque hoje a palavra é para crente. Hoje é lixa grossa, irmão. Amém? Então, ajuda aí, igreja. Ore por mim, por favor. Pai, nos ajuda nessa noite, Pai. Nós queremos sentar à tua mesa e transmitir aquilo que veio de ti. Não me permita falar nada que venha de mim mesmo, porque eu não tenho nada para dar para esse povo, mas eu tenho o Senhor, e o Senhor tem, Pai. Nós sabemos que o Senhor tem. Tudo vem de ti, tudo volta para ti. Eu te peço que o Senhor nessa noite alimente o nosso espírito através da tua palavra. A tua palavra é viva e eficaz. E o Espírito Santo nos conduz a lugares mais profundos no teu coração através da tua palavra. O Senhor mesmo disse no deserto: não só de pão viverá o homem, mas também de toda a palavra que sai da boca de Deus. Que eu possa ser um transmissor, Senhor, da tua presença, da tua palavra. Que venha uma palavra revelada pelo teu Espírito, que não seja apenas letras, apenas informações, mas uma palavra que fale ao nosso espírito e nos traga convicções de quem tu és e daquilo que tu queres de cada um de nós, em nome de Jesus, amém? Irmãos, quem conhece essa passagem de Lucas 10, 25? Não está aqui, está ali. Vamos ler. Eis que um certo homem, intérprete da lei, o que o cara era? Em outras traduções diz que ele era um mestre, é a mesma coisa. Se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. É um teólogo que foi confrontar Jesus, para botar Jesus à prova, para ver se a teologia de Jesus estava certa. Com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? E isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Vai. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair nas mãos dos salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causaram muitos ferimentos, e retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo, passou de largo. Semelhantemente um levita descia por aquele lugar, e vendo também passou de largo.
E certo samaritano que seguia ao seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, e levou para uma hospedaria e tratou dele. E no dia seguinte tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Sabe quem é o hospedeiro aqui hoje? É você. Amém? Se todo pastor entendesse isso aqui, que o bom samaritano é Cristo, que ele pega aquele que está ferido, aquele que está machucado e traz para um lugar de cura. Amém, irmãos? A igreja é um lugar de cura, você crê? Quem está sendo curado nesses dias aqui? Porque o evangelho é o poder de Deus para nos curar. Se todo pastor entendesse isso aqui, e cuidasse das pessoas, e amasse mais as pessoas do que as coisas, não faltaria recurso para eles. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Porque quem é que deixou o penhor? Foi Cristo. Amém? Se nós analisarmos essa passagem, é tão interessante, porque Jesus pregou uma palavra, ele pregou para um crente, ele pregou para um mestre da lei, ele não estava pregando para alguém que era leigo, para alguém que chegou na igreja ontem, porque o cara tentou experimentar Jesus, ele tentou constranger Jesus, para ver se pegava Jesus, alguma falha naquilo que Jesus falava. Por quê? Porque todos eles também falavam, mas os sinais não acompanhavam eles. Mas o que Jesus além de pregar o evangelho do reino que libertava a mente dos religiosos, ele também fazia sinais que ninguém conseguia fazer. E ele disse para todos nós: esses sinais acompanharão os que? É os católicos? É os evangélicos? É os espíritas? Não, ele disse: os que creem. Então Jesus não veio estabelecer uma religião, porque a religião separa as pessoas, o reino de Deus não. Amém? Jesus veio estabelecer o reino de Deus dentro de nós. E agora ele usa uma parábola bem figurativa. É como se você estivesse falando com uma criança. Ele fala que a caminho de Jericó tinha um homem descendo de Jerusalém. Então tinham 3 pessoas ali no mesmo caminho. Sim ou não? O sacerdote, o levita e o... Então, os 3 estavam no mesmo caminho, sim ou não? Quem é o caminho? Jesus. Então só estar no caminho não é o suficiente. Quem está aqui comigo? Porque os 3 estavam no mesmo caminho, mas só um estava fazendo a vontade de Deus. Quem está aqui comigo? Não, mas eu congrego no Mevan, pastor, eu sou batizado, amém, glória a Deus. Isso só não é suficiente, você tem que estar na agenda de Deus. Se eu fosse você, eu levantava a mão agora e dizia: Deus, não me deixa de fora daquilo que o Senhor quer fazer, aqui em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Se eu fosse você, eu dizia: Deus, me coloca na tua agenda, eu quero estar nesse lugar, no centro da tua vontade. Aleluia. Observe que alguém foi assaltado, alguém estava descendo e foi assaltado. Os caras mataram, a Bíblia diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para nos dar vida, e vida com abundância. E muitas vezes quem nos rouba, eu não quero falar especificamente dos ladrões de coisas físicas, mas eu quero falar sobre os ladrões da fé. Aqueles que decepcionaram você no seu caminho, aqueles religiosos que passaram por você e viram a sua dor e não se compadeceram com a sua dor, aqueles que sabem só servir a Deus no templo, dentro da igreja, mas fora da igreja, o testemunho deles a gente tem vergonha até de falar, porque ali tinha alguém que estava ferido, e a primeira pessoa que deveria ter dado uma resposta para aquela situação era alguém que frequentava a igreja, sim ou não? Quem passou primeiro pelo cara machucado? Foi o sacerdote. Cara, o sacerdote era o cara que entrava no Santo dos Santos. Santo de Israel, magnânimo, altíssimo. É um cara que conhece tudo sobre Deus, mas não conhece Deus. Sabe assim, eu vou falar para você,
existe uma grande diferença, um grande abismo entre o saber e o conhecer. Por exemplo, aqui tem muitas pessoas que me conhecem pelas redes sociais. Sim ou não? Conhece o pastor Wagner? Conheço. Não, você sabe que eu sou, mas você não me conhece. Você sabe o que eu gosto de comer? Você sabe o que eu não gosto, o que eu não como? Não, então você não me conhece. Você sabe quem eu sou. Entre o saber e conhecer tem um grande abismo. E as redes sociais hoje, né, é tão legal pregar bonito porque hoje a gente paga por um produtor de mídia e ele faz tudo ficar bonito, tudo colorido. No Instagram, hoje tem gente que é profissional nisso, que ganha dinheiro com isso. Faz a vida das pessoas ficarem coloridas, mas a realidade delas é outra. O dia a dia delas é outro. O evangelho não é aplicado de uma forma integral. Parece que as pessoas só vêm para a igreja para tomar um remedinho para dor. Não, irmãos, o Mevan não é um lugar para você aliviar a tua dor. Eu não vou tratar a tua dor. Eu não vou te dar um remédio para aliviar a tua dor. Eu vou arrancar o mal pela raiz. Nós vamos arrancar o tumor, aquilo que está fazendo, aquilo que está causando a dor, é que tem que sair da sua vida. Porque se eu disser que Deus tem uma bênção, uma vitória para você, claro que Ele tem mesmo. Mas eu não quero a bênção de Deus, eu quero a presença de Deus. Porque a bênção de Deus pode te dar e você sai daqui com uma bênção. Mas se o diabo te afrontar lá fora, você vai levar pau. Porque o que te protege não é a bênção, é a presença. Quem está aqui comigo? Aleluia. No Salmo de 34, Davi fala, ele escreve que os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livram de todo mal. Mas quando Moisés entendeu que não é só o anjo que permanece, que se você desejar a presença também vai junto. Porque Deus falou para ele, Moisés disse: Senhor, nós vamos atravessar lá e o inimigo vai vir, vai fulminar nós. E o Senhor disse: não, eu vou mandar um anjo. Ele disse: não, eu não quero um anjo não, se a tua presença não for, nós não sairemos daqui. Sabe, eu não sei quanto a você, irmão, mas eu estou cansado de cultos metódicos da bênção e da vitória. Eu quero um culto da presença. Eu quero um culto que ele não termina aqui. Eu quero um culto que quando eu vou para casa eu continuo, aquela palavra continua latejando no meu espírito. Eu começo, isso é maravilhoso, porque você sabe que Ele é um Deus presente. Ele é Deus Emanuel, Ele é Deus conosco, aleluia. Porque tem gente que pensa que Deus só está com ele quando ele está aqui dentro da igreja. Não, a igreja que ele mora é você. Você é a igreja que ele habita. Você é o templo que ele deseja fazer morada. Quem está aqui comigo? Agora, quando é que isso vai acontecer? Quando é que isso vai ser uma realidade da minha vida? Que o Espírito Santo vai habitar dentro de mim? Que eu vou ter o poder de Deus disponível para mim? Eu vou dizer para você, não é só o poder de Deus que você vai ter disponível. Você vai ter dinheiro disponível. Você vai ter recurso financeiro disponível. E o dinheiro não vai ser teu senhor, ele vai ser teu servo. Você não vai ter que ser um escravo dele, é ele que vai ter que, se ele quiser ser abençoado, ele vai ter que te encontrar onde você estiver. Porque quando ele chegar na sua mão, você já tem destino para ele. Para abençoar alguém que você sabe que precisa ser abençoado, alguém que você pode estender a mão, que você recebe. Fidelidade com Deus não se trata de você entregar o 10% somente, que o 10% não é seu, é dele. Agora eu quero saber o que você faz com aquilo que é seu. Se Deus pode contar com os 90% que fica na sua mão, quando alguém bate na sua porta e não tem o que comer. Quando você sabe que tem algum irmão, algum vizinho doente, alguma pessoa que precisa naquele momento, o que você faz com os 90%? Porque Deus, Ele não te prova quando você dá alguma coisa para Ele, Ele não te prova, irmãos. Deus não te prova. Tem gente que acha que prova é dificuldade financeira, é prova. Não, dificuldade financeira é Deus ensinando você a administrar o seu dinheiro. Quem está aqui comigo? Deus te prova é quando você tem muito dinheiro. E aí qual é o destino que você dá para esse dinheiro? O que ele faz com o seu coração? Porque o dinheiro ele não corrompe as pessoas, ele só revela quem elas são. Porque tem gente que Deus não pode enriquecer, porque ele não sabe lidar com a prosperidade. A vaidade entra, o egoísmo entra, e aí Deus ele não vai pedir de volta o dinheiro, fica tranquilo. Mas um dia você vai ter que prestar conta da sua negligência. Porque a palavra diz que aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz também, peca. Pegou?
Porque algumas pessoas pecam porque são viciados em droga, tem um vício sexual, tem uma fraqueza sexual. Outras pessoas pecam porque usam drogas, outras pessoas pecam porque jogam, tem o vício do jogo. Mas os crentes, eles têm um outro tipo de pecado de estimação, que é a negligência no seu coração. É fazer de conta que nada está acontecendo. Quem conhece o pastor Alexandre Muracava, do nosso ministério, que ele é um evangelista? Um dia, há muitos anos atrás, ele é muito conhecido, ele é um cara muito usado por Deus, ele é um cara muito crânio, irmão, o cara é crânio, o cara é um, Deus dá, vocês conhecem o Suzinati não fala que tu conhece, então, senão tua mulher vai te bater. Tem uma zona lá em Flores da Cunha, que se chama Suzinati, é uma casa de prostituição. Lá em Navegantes tem uma que se chama Pantera Negra, uma casa de prostituição. Deixa eu falar para você, um dia, ele sempre passava por ali para ir para a igreja, para o culto. E um dia a mulher dele estava vendo uns vestidos, né, no shopping. A mulher gosta de ver, nem que seja só para ver preço, só para ver, não precisa, né, não precisa comprar, né? É ou não é? As irmãs fazendo tudo assim, ó, cuida com o cartão de crédito, irmão, pelo amor de Deus. E ela olhou um vestido e achou lindo aquele vestido. Ela achou lindo, ela disse: amor, tu podia me dar esse vestido, né? Aí ele falou: amor, eu vou falar com Deus para ele me dar dinheiro, para ele te dar esse vestido. E ela foi para casa. E aí o Espírito Santo falou para ela assim: ó, eu vou te dar o recurso para você comprar esse vestido, e eu tenho um lugar para você usar ele. Ela disse: é mesmo? E passou uns dias, ela ganhou o vestido. E quando ela foi botar o vestido, Deus falou para ela assim: ó, você vai se vestir desse jeito, e você vai lá na zona pregar para as prostitutas com esse vestido. Alô? Ela foi e começou a pregar para aquelas mulheres lá. E aí ela falou: amor, eu quero que tu me leve no lugar. Ele disse: aonde? Na zona. O quê? Na zona? Sim, Deus mandou você me levar. Não, mas eu vou ficar lá contigo, né? Não, Deus mandou eu ir lá pregar para elas. Você pode, me deixa lá que eu vou ficar lá. Ela pregou para aquelas mulheres. E tinha uma filha de um pastor desviada lá. Ela pregou, e a filha daquele pastor se reconciliou com Jesus, voltou para casa. Deus restaurou o casamento dela. Sabendo que eles estão hoje na Índia, com uma obra missionária, pregando o Evangelho. Sabe o que é você ser sensível à voz do Espírito Santo? Você está me entendendo? E depois que Deus fez isso, Ele começou a fazer todo ano um propósito na igreja, que um dia eu quero fazer aqui ainda, nós vamos fazer um dia de princesa. Aí Deus começou a dar estratégia para eles. Aí o que eles faziam? Eles guardavam, tinham caixa de evangelismo na igreja, que era só para evangelismo. E eles guardavam o dinheiro o ano inteiro, todo mundo ia lá, lançavam 100 pila, 50 pila. No final do ano, o que eles faziam? O pastor Muracava ia lá com a esposa dele, falava com a dona da zona lá e dizia assim: ó, nós queremos a prostituta mais procurada que tem aqui, a mulher de programa mais procurada que tem. Aí eles: não, custa tanto o dia dela. Não, nós vamos pagar. Nós vamos pagar. E aí eles pegam, contratam a prostituta, e ela pensa que é um homem que está contratando ela. Ela pensa que é alguém que se apaixonou por ela. E aí eles vão com um carrão lindo lá e buscam ela. Aí levam uma irmã que trabalha com unha, com cabelo, dão aquele dia de princesa, dão roupas novas para ela, e vestem ela como uma princesa. E ela fica perguntando: quem foi? Quem é a pessoa que me contratou? Com quem é que eu vou passar essa noite? Escuta aí. E ela começa a ficar constrangida, porque eles compram um monte de roupas bonitas para ela, e tira aquela roupa de prostituta, dão um banho de loja nela, leva nas irmãs que faz cabelo, outra que faz a unha. Ela passa o dia inteiro assim. E aí eles dizem para ela assim: não, de noite você vai jantar com ele, você vai conhecer ele. E os irmãos do restaurante onde ela ia jantar eram crentes também. E todo mundo lá que estava lá era figurante. É como se nós estivéssemos lá no restaurante. É tudo tipo assim, nós estamos lá comendo. Crente come, para convidar crente para comer não precisa muita força, né, irmão? Então tudo esquematizado. Aí ela entra lá, daqui a pouco vem um cara com violino na frente dela e começa a tocar violino.
começa a cantar louvor com violino, e daqui a pouco vem um buquê de rosa, e ela começa a ficar toda constrangida, querendo saber quem é. E aí nesse momento eles deixam uma carta, e aquela carta é uma carta de Jesus para ela. Uau! Ela não consegue terminar de ler a carta, ela já se joga no chão, entrega a vida para Cristo. Sabe, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você: se a igreja soubesse o poder que ela tem, se você tivesse na agenda de Deus, não ia te faltar recurso, não ia te faltar unção, não ia te faltar poder, não ia te faltar autoridade. Sabe que nós estamos muito ocupados com a nossa agenda pessoal. Eu já rasguei a minha agenda pessoal, eu não quero mais. Eu quero estar na agenda dele, na agenda do Senhor, na agenda do meu Pai. Porque se Deus queria contar com alguém naquele momento para salvar aquele homem, não era com alguém que era da igreja, porque o samaritano não tinha templo para adorar. O samaritano não tinha uma casa para adorar a Deus. Sabe por quê? Porque a gente acha que adoração é isso aqui, ó. A gente acha que isso aqui é adoração, ó. Isso aqui não é adoração. Isso aqui isso é música. Porque eu posso adorar a Deus servindo o meu irmão. Quem está aqui comigo? Por isso que ele procura os verdadeiros, porque tem gente que só sabe tocar, cantar, mas fora daqui não consegue servir alguém que está passando mal, alguém que está precisando de alguma ajuda. Isso eu me incluo também. Eu não estou aqui falando dos irmãos do louvor, estou falando de todos nós. Amém? Porque adoração não é música, adoração não é você tocar um instrumento, adoração é quando você se torna um instrumento que Deus toca. Quem quer ser um instrumento de Deus aqui? Ele pode colocar você na agenda dele? É porque às vezes a gente também está tão atarefado com as nossas agendas da igreja, porque segunda é culto de evangelismo, segunda é culto de jovens, terça-feira é discipulado, quarta-feira não sei o que, quinta-feira tem igreja que é de segunda a segunda, culto para crente. O que Jesus falou? Mais alegria ele tem por uma que se perdeu do que por 99 que não precisam de arrependimento. E aí a gente fica naquela rotatividade de culto de segunda a segunda, para quê? Para arrecadar dinheiro, porque quanto mais culto, mais dinheiro. Alô? Para manter uma estrutura, um telão de LED. E você acha realmente que isso é a vontade de Deus? Fala sério. Hein, irmãos? Você acha mesmo que é a vontade de Deus a gente ficar distribuindo cesta básica para quem não quer trabalhar? Enquanto tem gente lá, criança lá em Moçambique comendo rato. Porque hoje não trabalha quem não quer, em Caxias do Sul, porque serviço tem. No Brasil tem. Eu em Flores da Cunha estava passando um carro fazendo... Sábado passado foi feito um feirão de emprego, procurando gente porque não tem mão de obra. Porque o povo quer mamar deitado nas costas do governo. Não, nós não vamos dar cesta básica para vagabundo, irmão. Não. Essa igreja aqui não. Amém? Tem uma pessoa que está realmente precisando, que tem um filho deficiente, que tem uma enfermidade, claro, nós vamos ajudar. A gente já sempre fez isso. Amém? Mas a gente precisa entender que tudo que nós vamos usar de dinheiro, de recursos, um dia nós vamos ter que prestar conta de cada centavo. E se a gente desperdiçou, ao invés de colocar no lugar certo, isso para nós vai ser ruim. Sim ou não? Vai ser ruim. Se Deus queria contar com alguém para mudar a vida desse cara que estava todo arrebentado, que foi roubado, porque esse cara foi roubado 2 vezes. Ele foi roubado quando os caras assaltaram ele, bateram nele, e ele foi roubado quando ele tinha expectativa que um crente seria alguém que ia ter compaixão dele. E passou um sacerdote que ficava 24 horas no templo, servindo a Deus, oferecendo sacrifício. Só ele podia entrar no Santo dos Santos. Ele entrava no Santo dos Santos, mas não conhecia o coração do santo. Quem está aqui comigo? Tem pessoas que conhecem os atributos de Deus, mas não conhecem o coração de Deus. Davi nasceu no tempo da lei ou da graça? Da lei. Então por que ele não foi apedrejado e morto se ele cometeu adultério e homicídio? Porque ele era um cara que não tinha medo de se expor. Ele não ficava se justificando. Ele dizia assim: Senhor, eu pequei. Pode tirar tudo, pode tirar o reino, pode tirar tudo, só não retires de mim o teu Santo Espírito. Porque ele sabia que se ele tivesse o Espírito Santo, ele conseguiria tudo de novo. Por isso que Paulo falou que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É o Espírito Santo que fortalece você. É por isso que você está aqui. Você é um sobrevivente, irmão.
Você é um sobrevivente. Você escapou da ação de Satanás, escapou da ação da religiosidade. E você conheceu Jesus. E Jesus ele disse aqui: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então estavam os três no mesmo caminho, mas só um estava fazendo a vontade de Deus. Isso significa que só estar na igreja não é o suficiente. Amém? Porque se estar na igreja é um sinônimo de salvação, não é sinônimo de salvação para ninguém estar na igreja. Por quê? Porque a origem da palavra pecado significa errar o alvo. Qual é a origem da palavra pecado no original? Errar o alvo. Deixa eu te perguntar, o sacerdote que passou, errou o alvo, sim ou não? Então, ele não fumava maconha, não se drogava, não se prostituía, mas ele estava numa condição de pecado, estando na igreja. Quem está aqui comigo? Agora apertou, né? Eu já vi as carinhas aqui. Eu pensei que era só vir no culto de sábado à noite, pastor. Não, irmão. Porque se você tem consciência daquilo que você carrega, você não pode ser omisso. Se você tem consciência que Deus espera de você uma resposta por aquilo que Ele já fez por você, e você não dá essa resposta, então você está nessa condição. Você está na mesma condição de quem está lá se drogando. Na verdade eu acho que quem está lá na prostituição, se drogando, é mais verdadeiro do que muito crente que eu conheço, porque pelo menos ele não esconde o pecado dele. Ele está exposto, aquele cara está mais propício a ser curado, porque todo mundo passa e vê ele naquela condição, quer ajudar ele. Sim ou não? Agora nós viemos para a igreja e damos uma desculpa esfarrapada para Deus de que a gente não tem tempo para isso, que a gente não tem dinheiro. Não, na verdade o que a gente não tem é vontade, porque Deus não precisa nem da tua força, Ele precisa só da tua vontade. Vou falar de novo, Deus não precisa da tua força, Ele não precisa do teu dinheiro, Ele precisa da tua vontade. Ah, mas eu dou o meu dízimo. Tem um povo que dá tudo para Deus, menos aquilo que ele mais deseja, a sua vontade. Aleluia. Se você me perguntasse, às vezes eu gosto de estar de madrugada nas bocas, pegando os meninos lá da mão das facções. Se eu gosto de estar lá, não, eu não gosto. Se é prazeroso, não, é perigoso. É um risco muito grande que eu corro lá. Mas a escolha de Jesus me deixou sem escolha. Porque se um dia Ele me tirou dessa condição, quem sou eu para não atender um chamado quando alguém me chama, quando uma mãe me chama dizendo: ajuda o meu filho, pastor, os caras vão matar ele está devendo para os traficantes. Quem sou eu para dizer não? Se um dia Deus usou alguém para me tirar de lá. Pegou? Deixa eu dizer para você, a escolha de Jesus nos deixou sem escolha. Você não tem escolha. Então quando alguém bater na tua porta pedindo oração e você está atribulado, você está dizendo: eu estou decepcionado com a igreja, com o pastor, aquela mesma fita de sempre. É desculpa de aleijado, né, irmão? Né? Sim ou não? Por quê? Porque Jesus, você acha que Jesus amou uma igreja perfeita? O que Paulo diz? Maridos, amai vossa esposa como Cristo amou a igreja. Ele amou uma igreja perfeita? Não. Então como é que você quer escolher quem você ama? Eu fico imaginando Jesus lavando os pés de Judas na última ceia. Ele já sabia que Judas tinha vendido ele por 30 moedas de prata, mas ele mesmo assim lavou os pés. Porque quando você escolhe a quem você serve, então você não é discípulo de Jesus. Quem está aqui comigo? Não, eu só sirvo quem eu gosto, pastor. Não gosto daquele irmão. Então Deus vai botar aquele irmão bem numa situação para você servir ele. Porque a escolha de Jesus nos deixou sem escolha. Amém? Então eu posso errar o alvo estando na igreja, sem estar na agenda de Deus. Quando Jesus usa uma parábola como essa, Ele está dizendo que não adianta nada você se tornar um mestre da lei, se você não se tornou um homem segundo o coração de Deus. Por que Deus escolheu Davi? Achei um homem segundo o meu coração. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele não fazia nada sem primeiro falar com Deus, sem primeiro consultar qual era a vontade do Pai.
Não adianta você conquistar um lugar de posição na igreja se você não alcançou um lugar de autoridade no reino de Deus. Vou falar de novo. Não adianta você conseguir um lugar de posição, de destaque na igreja se você não alcançou um lugar de autoridade em Deus. Quem é que tinha mais autoridade naquele lugar? Era o sacerdote? Era o ministro do louvor? Não, era o samaritano. O samaritano não tinha aparência de crente. Ele não tinha um templo para adorar a Deus. Mas a Bíblia diz que no seu alforje tinha vinho e azeite. O vinho simboliza a alegria do Espírito Santo, e o azeite simboliza a autoridade de Deus. Quem está aqui comigo? Então sabe que tipo de gente que Deus está levantando nesse tempo? Gente que não tem aparência de crente, mas que tem muita unção e muita alegria do Espírito no seu coração. Aleluia. Amém? Porque Deus te chamou para você representar Ele, para você se tornar uma expressão de quem Deus é aqui na terra. Por isso que Jesus dizia: quem vê o Filho, vê o Pai. Porque o Filho sempre faz o que vê o Pai fazendo, ou o que o Pai faria. Então se eu não estiver fazendo o que o Pai faria, eu já estou numa condição de pecado. O que Jesus faria? Um dia, eu lembro uma vez lá em Flores da Cunha, que tinha um irmão que já tinha, que já tinha matado 2 caras a facada. 2, pensa que benção que era esse irmão. E um dia ele foi na minha casa, quando eu conheci ele, e ele me falou que ele não se lembrava do momento em que ele estava enfiando a faca na pessoa. Ele só, quando ele voltava em si mesmo, ele estava com a mão suja de sangue. Claro, com certeza estava possesso pelos demônios. E agora ele estava tentando se firmar na igreja. Só que nesse tempo que ele estava na igreja, o Samuel, é Samuel o nome dele, ele disse assim: ô pastor, tem um cara lá que está invadindo a terra da minha mãe lá, e ele ultrapassou o limite, lá está passando a cerca dentro do meu terreno. Estou louco para matar aquele cara lá, porque eu já falei para ele que ele não é para ele fazer isso. Ô pastor, o que eu faço? Eu falei para ele: o que Jesus faria no teu lugar? Jesus ia matar o cara? Eu disse: ô pastor, agora tu pegou pesado, né pastor? Não, Jesus ia matar o cara ou ele ia conversar com o cara? Mano, vai lá e conversa com ele. Mostra para ele que você é uma nova criatura em Cristo. Aí ele disse: ah pastor, mas o cara é turrão, o cara é Mas vai, ora antes, irmão, o Espírito Santo vai te ajudar. Ele foi lá conversar com o cara. Ele foi lá de boa, conversou. Aí o cara falou: não, é que eu precisava dessa parte para fazer a minha entrada. Então faz o seguinte, eu vou te dar mais uns 5 metros lá naquele outro pedaço lá. E era um pedaço que era muito melhor do que aquele que o cara pegou. No fim ele voltou no final de semana na igreja e disse: pastor, quero contar uma benção para o senhor. Eu falei: o que, irmão? Eu fui conversar com o cara e eu orei antes. E na verdade aquele pedacinho que ele pegou de 2 metros nem se compara com o que ele me deu. Me deu um pedação gigante lá, eu fui muito abençoado. Eu falei: tá vendo, irmão, quando você domina aqui dentro, você domina aqui fora. Quem está aqui comigo? Porque as palavras você tem domínio enquanto elas estão dentro de você. Depois que elas saem da sua boca, elas que dominam você. Quem está aqui comigo? Vou falar de novo. Você tem domínio sobre essas palavras enquanto elas não saem da sua boca. É por isso que muito casamento não é curado. Por quê? Porque o cara ofendeu a mulher. Que a mulher guarda. Mas irmão, a mulher é vamos dizer assim, é um quadricore, é um computador quadricore. Sabe aquele negócio? Ela sabe o dia que tu ofendeu ela, da direção que estava o vento, a cor da tua meia, a roupa que você estava, quem estava perto. Ela lembra de tudo. Pensa no armazenamento de dados, é a mulher. Por que a mulher é um armazenamento de dados? Porque ela, a mulher, escuta o que eu vou falar para você, mulher. Você é um recipiente de Deus. Cara, você lança uma semente no útero de uma mulher, ela te dá um filho. Ela te devolve um filho. Às vezes é gêmeos, né, Rogério? Às vezes é 2. Tudo que você semeia na mulher volta multiplicado para você. Quer seja bom, quer seja ruim. Só que daí aquela palavra que você liberou, tem 3 coisas que não voltam atrás. É uma decisão, uma tomada, uma flecha lançada ao ar e uma palavra maldita. E tem muitos casamentos que chegam à ruína. Por quê? Porque o casal sempre se acerta na cama, que na área sexual se entende muito bem. É um relacionamento movido só pelo prazer, não pelo propósito.
É por isso que muita gente também não permanece na igreja, porque tem muitas pessoas que são viciadas só no prazer, mas elas não vivem o propósito de Deus, elas não permanecem no propósito, e aí elas sempre abortam no meio do caminho aquilo que Deus começou na vida delas. Ai, diga ai. Por quê? Pela impulsividade, por tomar decisão que Deus não mandou. Nunca tome uma decisão baseada na sua emoção, nunca. Espere os ânimos baixar, porque 99% das vezes que você tomar uma decisão na hora do furor, você vai se arrepender. E a Bíblia diz que na multidão dos conselhos está a sabedoria, né, pastor? Tem gente que não pede para nós se deve comprar aquele carro financiado em 10 mil vezes, porque a gente paga a conta para ele. Pastor, o que tu acha? Não, ele vai lá e faz a dívida, depois aí se não der eu vou pedir ajuda para o pastor. Eu vou dizer, te vira, mano, porque a bênção do Senhor é aquela que enriquece e não acrescenta dores. Pegou? Se está acrescentando dores foi porque você tomou baseado na sua emoção, na sua impulsividade, porque você não consultou ao Senhor. Aleluia. Então, esses caras viviam dentro da igreja, o sacerdote, o levita, 24 horas no templo. O levita, ser um levita naquele tempo, ser da tribo de Levi, não era só carregar a presença de Deus, a arca da aliança, eles eram o único povo que podia carregar a presença. E carregar a presença de Deus, irmãos, só pode quem tem um senso de responsabilidade. Só consegue ser condutor da glória de Deus um homem e uma mulher que tem um senso de responsabilidade. Vou falar de novo, Léo. Só consegue carregar a glória de Deus quem tem um senso de responsabilidade. Pessoas que não têm responsabilidade não podem carregar a glória de Deus. Nós precisamos entender que se Deus conta com alguém para mudar Caxias do Sul, nós, eu estou falando nós, os pastores, os ministros de louvor, Ele não está contando com esse pessoal que está nos ouvindo, está contando com nós. Começa por nós, porque nós não podemos colocar um fardo sobre o povo que nós mesmos não estamos dispostos a carregar. Quem está comigo aqui? Amém? Não, vou falar, eu estava falando com quem é que eu estava falando? Levanta a mão aí, que eu falei sobre o horário hoje. Foi com o Juan. Cara, tu bota o culto às 7 horas, o povo chega às 7h30. Claro, tem pessoas que trabalham, amém? A gente entende, amém? Você tem compromisso, você tem trabalho, mas tem gente que não. Tem gente que a gente sabe que não está trabalhando, que poderia estar aqui no horário certo, mas na hora que ele pede o socorro para Deus, ele quer para hoje, para ontem que Deus responda. Alô? E o cara diz que ama Deus, vai amar assim lá no inferno, irmão. Porque se você está com uma dor de cabeça, e você sabe que segunda-feira tem que trabalhar, você toma um remédio e vai, porque se você não for, vai ser descontado do seu salário. Mas se você está com uma dor de cabeça, você não vem para o culto. Eu não vou para o culto com dor de cabeça. Aqui que tu deveria ter vindo, irmão, porque Deus te cura. Alô? Pegou? É senso de responsabilidade. Os levitas não eram só aqueles que carregavam o violão, o teclado e tocavam. Não! Eu até acredito que aqui nesse altar quem deve fazer a limpeza não deve ser a pastora Zete ou alguma outra pessoa, deve ser os ministros de louvor. Eu vou começar pela casa, dá tempo de correr ainda. Amém? Porque se não tem responsabilidade não pode nem subir aqui. Não deve subir. Que autoridade você tem para abençoar alguém se você não anda nesse nível de justiça? Agora o levita não era só aquele que levava a arca, que é muito bom levar a presença. Tu está em evidência, tu está carregando a presença. Quem não quer? Quem não quer estar em evidência? Todo mundo quer. Ser aplaudido pelos likes, pelas curtidas. Alô? Mas e lá na favela, teve gente aqui, quando nós tínhamos mercado solidário, que reclamava e dizia sobre o mercado solidário, até ir um dia com a gente lá, para ver a realidade da coisa. Aí a mente da pessoa mudava. Basta eu soubesse que era assim. Porque você vai levar o alimento para quem precisa, não é só dar comida, irmão. Porque só encher a barriga das pessoas não transforma ninguém. Você tem que levar o evangelho de Cristo. Você tem que levar uma palavra de vida. Por isso que Jesus falou para Pedro: Jesus, a tua mensagem não está sendo boa, o povo não está glorificando. Ele disse: pode ir embora. Tu quer ir embora junto com eles também? Pode ir.
Ele disse: para quem nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Mas as primeiras palavras de Pedro não foram essa. As primeiras palavras de Pedro foi essa: o que nós vamos ganhar se nós te seguirmos? Nós largamos tudo. Aí Jesus falou: nessa vida você vai ganhar 100 vezes mais, e ainda a vida eterna. Porque a gente sempre se relaciona com Deus no começo da nossa fé por interesse, sim ou não? Seja sincero. Eu vou porque Deus vai me dar, Deus vai me abençoar. Aí quando você vê que a presença vale mais do que as bênçãos correm atrás de você, porque você não corre mais atrás delas, você não é escravo delas. Se elas quiserem te encontrar, elas vão te encontrar, sabe por quê? Porque você está nele, e tudo vem dele, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Então aonde que eu preciso estar, pastor? Eu preciso estar com Cristo. Eu preciso andar com Cristo. Eu preciso andar na verdade. Só estar no caminho não adianta. Irmãos, eu preciso cumprir o propósito de Deus para a minha vida. Porque senão eu estou aqui dentro da igreja, eu estou numa condição de pecado igual o pecador que está lá fora. Porque eu continuo errando o alvo. Tem pessoas aqui na igreja, eu sei que tem aqui muitos evangelistas aqui que estão me ouvindo hoje. Quanto tempo faz que você não prega para ninguém mais? Ah, mas porque lá na outra igreja o pastor me feriu, mas o teu compromisso é com o pastor, com a igreja ou com Cristo? Foi para quem que você entregou a sua vida? Foi para Cristo? Foi? Foi. Então abre essa tua boca que Deus vai te encher, irmão. Amém? Foi a mesma coisa quando Jesus entrou na casa de Zaqueu. Quem lembra da história de Zaqueu? Quem era Zaqueu, pastor? Zaqueu era um cobrador de imposto. Vamos dizer que era o taxá de hoje. Né? Aquele que bota mais peso sobre o povo. Mais imposto, igual esse governo que está aí. Todo mundo tinha raiva do cara. Por quê? Porque ele estava enriquecendo através do suor dos trabalhadores. E ele não precisava fazer isso. Por quê? Porque ele era um filho de quem? Filho de Abraão. Ele era da linhagem de Abraão. E sobre Abraão repousava uma promessa. Qual era a promessa de Deus sobre a vida de Abraão? Eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Você conhece algum judeu que seja pobre? Não, você nunca vai conhecer. Porque sobre os judeus repousa a promessa de Deus, que eles seriam prósperos, abençoados, que eles teriam para abençoar a muitos, jamais precisariam pedir emprestado. Só que Zaqueu, em vez de dar ênfase para o chamado dele, sendo um israelita, sendo um judeu, ele começou a negociar, porque ele viu que dava lucro. E aí um dia Jesus está vindo, e a multidão está vindo, e ele despertou no desejo de Zaqueu de conhecer Jesus. Quero conhecer esse cara. Diz que ele ressuscita mortos, diz que ele faz coisa sobrenatural, eu quero ver. O que Zaqueu queria, irmãos? Eu quero conhecer Jesus. Zaqueu foi lá para ficar mais rico? Sim ou não? Ele já era rico, sim ou não? Sim. Zaqueu foi lá porque ele queria ser curado? Não, ele não estava doente. Ele foi porque ele queria conhecer Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você veio para a igreja com a intenção de conhecer Jesus, o culto não termina aqui, ele vai para casa com você. E deixa eu te falar, não é você que convida ele, é ele que se convida. Jesus achou no meio de uma multidão de crentes interesseiros alguém com desejo de conhecê-lo. E aí quando Jesus foi entrar na casa de Zaqueu, porque é assim, né, irmão? Enquanto você não tem Jesus, você pode pecar, você pode adulterar, você pode fazer tudo errado que ninguém fala nada. Mas tu entregou a tua vida para Jesus, cara, se você cometeu um erro lá na empresa, pode ter 5.000 pessoas que não é crente, mas eles vão estar sempre de olho no crente, porque você se torna um alvo, porque você representa Deus ali, sim ou não? E aí, Jesus entrou na casa de Zaqueu, estava chegando na casa de Zaqueu, e eles começaram a dizer, se esse aí fosse profeta, ele saberia que ele era um cobrador de imposto. Aí Jesus falou assim, hoje chegou salvação a essa casa, porque esse também é um filho de Abraão. O que ele estava querendo ministrar no coração de Zaqueu? Jesus pediu para Zaqueu devolver o que ele roubou? Pediu? Não. Mas a presença de Jesus constrangeu ele. Por quê? O que Jesus estava querendo dizer? Cara, como filho de Abraão, você não pode estar negociando.
Você não pode estar logrando teus irmãos, você tem uma promessa de Deus sobre a sua vida. Você não pode ser um agiota, você não pode ser um cara que burla as coisas para se enriquecer na desgraça dos outros. Quem está aqui comigo? Como filho de Abraão, Zaqueu, você não pode continuar andando desse jeito, cara. É como alguns de nós hoje. A gente quer ter tudo de Deus, mas não quer abrir mão das mentiras. A gente não quer abrir mão de burlar as coisas. Ah, mas é só uma mentirinha, pastor. Aquele pai que diz assim, o telefone toca aí, ele diz para a esposa, diz que eu não estou. Aí a esposa diz que ele não está, e o filho viu ele mentindo. Aí depois o filho mente, ele bate no filho, quem deveria apanhar era ele, porque ele discipulou o filho. Ele foi um mau exemplo dentro de casa. Quem está aqui comigo? O evangelho é isso, irmãos. Ou você vive uma verdade por inteiro, cara, ou você vive uma mentira por inteiro, porque no final você vai para o inferno igual. Porque senão você está aqui dentro da igreja mentindo para a tua própria consciência, achando que Deus está provando você. Quem está aqui comigo? Ah, pastor, não aguento mais a minha mulher, vou trocar. Troca. Porque você acha que você vai ser feliz daquilo que Deus não aprova? Nunca. Jamais você vai ser feliz daquilo que Deus não aprova. Não, e as pessoas, a gente vive um evangelho tão fraco, irmão, tão fraco, que os pastores não têm coragem de falar as verdades, para que o povo pare de envergonhar o nome de Jesus. Estou falando aqui sério. Nós temos mais criadores de porcos do que profetas nesses dias aqui. Porque Jesus, pastor Arthur, não teve problema com os demônios do gadareno. Ele teve problema com os criadores de porcos. Porque quem cria porco visa o lucro, que é o seu dízimo, a sua oferta, mas não confronta você no seu pecado. Alô? Não, irmão, casamento é casamento, aliança é para a vida toda, até que a morte os separe. Alô? Até que a morte os separe. Seja fiel àquilo que você jurou diante do altar de Deus. Porque mesmo quando você não é fiel, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Pegou? Se você olhar a genealogia de Jesus em Mateus capítulo 1, Mateus capítulo 1, quando chegar Jessé, que gerou Davi, que gerou Salomão com aquela que era mulher de Urias, Deus não reconhece Betseba como mulher de Davi. Na eternidade ela continua sendo mulher de Urias. Quem está aqui comigo? Ah, pode. Não, pastor, mas hoje nós estamos na graça. Que graça de desgraça é essa? Que qualquer coisa a pessoa está quebrando a aliança. Que qualquer coisa você quer trocar de problema e pegar outro problema pior do que que você não conseguiu resolver. Você troca, pega um pior. Não, irmão, permaneça. Ninguém briga para separar. As pessoas brigam para ficar juntos. E o evangelho que eu acredito, o evangelho que eu creio, transformou a minha vida, o meu casamento. Eu desfruto disso hoje. Eu não precisei trocar de mulher quando eu tive uma crise no meu casamento. E eu tive uma crise terrível no meu casamento. Nós ficamos 3 meses separados. 3 meses. E a pior coisa para mim era pregar para os outros e ver os outros desfrutando daquilo que eu pregava e eu mesmo não pregar. Mas na igreja eu era o homem de Deus, mas dentro de casa eu era o Satanás. Alô? Sabe o que se chama isso? Hipocrisia. Até um dia que eu não aguentei mais, eu disse: Deus, eu nunca mais subo num altar. Eu não quero nunca mais subir num altar para pregar a tua palavra, enquanto eu não desfrutar disso dentro da minha casa. Aí Deus disse: então eu vou ter que primeiro arrebentar a tua cara, esfregar o teu nariz no chão. Doeu, irmão. Ele botou um cara que me confrontou, que disse: cara, você não pode nem ser pastor. Do jeito que você trata a sua mulher, nem o ímpio trata a sua mulher assim. Dá glória aí, crente. Eu estou me expondo para que você seja curado. Que talvez tenha algum cara de pau aqui, igual eu era uma vez, ungido com óleo de perol. Mas Jesus é carpinteiro, irmão. Ele vai endireitar os caras de pau. Ele vai. E sabe o que se chama isso? Religiosidade. O reino de Deus, deixa eu dizer para você, talvez você já foi um pastor como eu fui daquela vez. A primeira ovelha que você vai ter que prestar conta diante de Deus é a sua esposa, os seus filhos. Deus não vai cobrar os crentes que passaram pela sua vida, porque crente vem e vai, né? Igreja é um lugar de transição. Tem gente que vem, tem gente que fica, tem gente que não gosta do que a gente, alguma coisa não concordou, vai embora.
Pode ir, eu não sou dono de ninguém. Eu estou aqui para conduzir você. Mas o teu pastor é Cristo. Você não é propriedade minha. E às vezes a pessoa sair é um processo que ela tem que viver. Depois ela tem que voltar. E a gente vai abraçar e vai amar. Por quê? Porque eu não estou com você só pelos teus resultados. Eu estou com você porque você é filho de Deus, assim como eu. Eu estou com você porque, como Jesus me amou, Ele te amou também. Aleluia. Amém. Então, terminando o testemunho aqui, eu fiquei quase 4 anos sem pegar o microfone na mão, até que meu casamento fosse completamente restaurado. E quando isso aconteceu, irmão, quando a minha esposa, quando eu comecei a ver no rosto dela a alegria pelo homem que eu havia me tornado, eu estou me tornando ainda, ainda não estou pronto, porque a Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto. Então, tudo que estava ao meu redor começou a florescer de novo. O ministério que Deus me deu, as pessoas que nós cuidávamos, as pessoas que a gente ministrava no coração delas. Algumas pessoas que estão aqui conhecem a gente há mais de 10 anos, algumas um pouco mais. Eu acho que o Juan, quando ele era criancinha ainda, né, Juan? Ele conhece a nossa história. Nesse tempo que eu era esse pastor hipócrita, eu era pastor de uma igreja que era a melhor igreja de Flores da Cunha. Era a igreja top. E eu larguei tudo aquilo lá. Por quê? Porque eu não queria viver de aparência. Sabe, irmãos, eu creio que nós vamos viver um tempo que Deus vai arrancar nossas máscaras. Se nós mesmos não jogarmos elas no chão, Deus vai arrancar as nossas máscaras. Ele vai expor a nossa vergonha. Para quê? Para nos matar? Não, para nós sermos curados. Amém? Deus não te expõe para te envergonhar, Ele te expõe para você ser curado. Foi por isso que ele foi na casa de Zaqueu. Ele estava dizendo: Zaqueu, você não precisa fazer isso para ser próspero, cara. É só você se alinhar com Deus, botar a tua vida em ordem, teu casamento em ordem, e a prosperidade de Deus vai chegar na sua casa, porque existe uma promessa sobre a sua vida. Não precisa dar migué em ninguém, não precisa mentir, não precisa aumentar, não precisa diminuir. Não, seja você mesmo, seja quem você é, porque Deus te ama por aquilo que você é, não por aquilo que você tem. Aleluia. Porque a fome de Zaqueu, todo aquele que é nascido do Espírito, Jesus ele falou: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Agora a fome de Zaqueu, Cícero, era uma fome por dinheiro. A Bíblia diz que aquele que ama o dinheiro nunca se fartará dele. A fome de Zaqueu pelo dinheiro era maior do que a fome dele por Deus, pelas promessas de Deus. Agora é interessante que Zaqueu foi até Jesus, mesmo estando fora do propósito. Ele não perdeu a visão. Ele estava fora do propósito de Deus, mas ele não perdeu a visão. Pegou? Por quê? Porque Zaqueu não se aproximou de Jesus para ficar mais rico. Ele não se aproximou de Jesus para ser curado. Ele se aproximou de Jesus com o desejo de conhecê-lo. E quando Jesus encontra alguém com o desejo de conhecê-lo, irmão, o culto não termina aqui. Quando você vem pela intenção certa: Senhor, eu quero te conhecer. Eu vou lá no Mevão hoje de noite no culto porque eu quero conhecer o teu coração, eu quero me aproximar mais de ti. Eu quero descobrir qual é o teu propósito para a minha vida nesse tempo, para o meu casamento nesse tempo. Ah, pastor, mas meu casamento está uma porcaria. Sim, aquilo que está uma porcaria hoje vai se tornar um mistério para você, porque Deus vai curar teu casamento, e através do seu casamento curado, Ele vai usar você e tua esposa para curar outros que estão passando pelo mesmo processo. Então o teu maior problema, a tua maior luta vai se tornar o teu maior ministério. Você não devia sentir vergonha disso. Você devia dizer: Senhor, realmente eu preciso ser curado, estou aqui para me expor, vou abrir meu coração, vou falar com o pastor, vou falar com a pastora. Tem gente que nos procura quando já não tem mais o que fazer. É igual um médico, começou ali um tumorzinho, né? E o cara não vai, o cara vai botando remédio, daqui a pouco está um câncer e ninguém consegue fazer mais nada. Ah, mas eu tinha vergonha, pastor, do que o pastor ia pensar? Eu não estou aqui para pensar, irmão. Eu não estou aqui do lado do marido, não estou do lado da esposa, eu estou do lado do casamento. Eu não estou um partido nem por um nem pelo outro. Eu estou aqui para fazer você viver o propósito de Deus para a sua vida. Hoje eu vivo, sou muito feliz, tenho uma esposa abençoada. Eu acredito que ela não casaria com aquele homem que ela conheceu, mas com esse que ela construiu, ela não abre mão. Porque ninguém nasce pronto.
Ninguém nasce pronto. Aleluia. Eu não quero ser um religioso que nem esses caras aqui, irmão, que vivia 24 horas dentro da igreja, mas estava fora do propósito de Deus, fora da agenda de Deus. Aí Deus tem que usar um samaritano, um tatuado, cabeludo, tipo meio hippie assim, para fazer a vontade dele, porque a igreja não entendeu qual é a vontade de Deus. Aleluia. Se você veio aqui para buscar a bênção de Deus, Ele pode até te dar, irmão. Só que o que Ele espera de você é muito mais do que isso. Ele quer que você Ele quer que você leve mais. Ele não quer que você leve somente a bênção e a vitória. Ele quer que você leve a presença. A arca representava a presença de Deus. Só os levitas podiam carregar a presença, porque carregar a presença de Deus não é para qualquer um. Carregar a presença de Deus exige de você responsabilidade, reverência, temor e foco. O samaritano não tinha um templo para adorar, porque o coração dele era um coração de servo. Ele tinha prazer de servir as pessoas. E o que Jesus falou? Que aquele que quiser ser o maior no reino de Deus seja servo de todos. Se você tiver um coração de servo, certamente você vai estar na agenda de Deus. Estando na agenda de Deus, não vai te faltar dinheiro, não vai te faltar recurso, não vai te faltar unção, não vai te faltar palavra. Mas você precisa ter um coração de servo. Como é que Deus mudou a história de Davi? Quando ele servia os seus irmãos, ele estava levando uma marmita para os seus irmãos. Ele disse: gente, eu vim trazer comida para vocês, o pai mandou. Eles disseram: Davi, vai embora daqui, que aqui é um lugar de guerra, e você não é um homem de guerra. Começaram a menosprezar ele. Mas quando ele ouviu o inimigo dizendo: tem homem aí, nenhum dos irmãos dele respondeu. Mas ele disse: quem esse incircunciso pensa que é para afrontar o meu Deus? Aquele pequenininho foi o mais ousado do que todo o exército de Israel. Não, vou falar de novo. Deus está procurando algum baixinho invocado aqui, irmão. Deus está procurando alguém que ninguém acredita nele, só ele mesmo acredita. Ele disse: que esse cara está pensando que é para afrontar nosso Deus? Era só isso que Deus precisava. Deus não precisava de um exército, Ele precisava de um homem com coração de servo. Davi começou com um pratinho, uma marmita, ele terminou como rei de Israel. Com José não foi diferente. José estava indo levar o que para os irmãos dele? Comida. Olha, gente, eu vim trazer aqui para vocês. Mas os irmãos de José tinham inveja dele. Deram um pau em José, jogaram ele na cisterna. É tão interessante que os nossos maiores inimigos não estão tão longe, estão mais próximos do que a gente pensa. Porque são pessoas frustradas, que não conseguem ter uma vida com Deus e invejam a vida daquele que tem. Alô? Que não oram, que não buscam unção. Aí se Deus levantar alguém, ele quer derrubar o cara, porque ele é frustrado, porque ele não consegue chegar naquele lugar. E além de ele não chegar, ele tenta derrubar quem está chegando. Os irmãos de José venderam ele como escravo. Ei, irmão, quando Deus te chama de filho, ninguém mais te chama de escravo. No momento que Deus te chamar de filho, ninguém mais vai te chamar de escravo. Você não vai precisar trabalhar 24 horas na igreja para ser aceito, para ser, porque aqui você é produção, isso aqui não. Então não é igreja isso aí, é uma empresa. Porque são pessoas que celebram só o teu resultado, não a tua vida. Quem celebra a tua vida está com você quando você dá resultado e quando você não está. Amém? Porque você não vai dar resultado sempre. Produção, produção, produção. Ganha alma, ganha alma. Discipular. Meta, meta, meta. Quem já ouviu isso aqui no Rio Grande do Sul? Desgraça. Que visão desgraçada é essa? Você já viu alguma árvore que dá fruto o ano inteiro? Existe alguma árvore que dê fruto o ano inteiro? Não. Todo mundo tem a sua estação. Agora eu vou dizer, quando chegar a sua estação, ninguém consegue podar, ninguém consegue parar o que Deus vai fazer na sua vida, irmão. Amém? Agora, quando foi que Deus mudou a sorte de José? Quando ele estava servindo com o coração de servo. Irmão, continua com o coração de servo, que uma hora dessa Deus vira uma chave na sua vida, te coloca lá na frente. Não porque você buscou esse lugar, mas porque as pessoas para você foi mais importante que as coisas. Quem está aqui comigo?
Bota para mim aqui, Marcos capítulo 10, 44. Meu Deus, a hora passou. A quem quiser ser o primeiro entre vós será servo de todos. Foi isso que Jesus falou. Amém? Porque o filho também não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida, a sua vida em resgate de muitos. Qual é a vontade de Deus então? Nos tornar parecidos com Jesus. Amém? Se eu quero ficar parecido com Jesus, eu preciso fazer o que Jesus faria. Sim ou não? O que Jesus faria no seu lugar? O cara te fechou no trânsito, tu veio lá, brigou, quis bater no teu carro. Jesus daria um soco nele? Não. Então não faça o que Jesus não faria, embora você tenha vontade, porque não é pecado ter vontade. Eu sempre costumo falar que quem confessa a tentação dificilmente vai confessar pecado. Vou falar de novo, quem confessa a tentação dificilmente vai ter que confessar pecado. Por quê? Porque ninguém vence o pecado lutando sozinho. Amém? Lembra de Jesus no monte? Ele disse: vocês podem orar por mim. Cara, Jesus, você é melhor que Jesus? Alguém aqui é melhor do que Jesus? Não. Se o próprio Jesus disse: eu estou profundamente angustiado, vocês podem orar por mim? Uau! O próprio Filho de Deus pedindo oração para os pecadores. Porque ninguém vence uma guerra lutando sozinho. E aí você está numa guerra, você se isola. Você não vem mais no culto, você não vem mais na igreja, você não fala mais com os irmãos. Quando você peca, você se esconde, igual fez Adão, a síndrome de Adão. Se esconder de Deus. Se Adão tivesse se escondido em Deus, ele teria encontrado o perdão. Mas ele se escondeu de Deus. Sabe, irmãos, esses gatilhos que nos arremetem e nos jogam para lugares mais longe de Deus. Às vezes a gente acha que está perto de Deus é estar aqui dentro da igreja. Não. Às vezes quando você está lá fora e quando acontece uma situação como essa, e Deus está dizendo: e aí, você vai dar uma resposta para aquilo que eu te dei? Você vai dar uma resposta para aquilo que eu coloquei na sua vida, o Espírito Santo, a salvação, o perdão? Ou você vai ficar de braço cruzado? Amém? Ou você acha que Deus não estava contigo quando você nem conhecia Ele, naquele acidente, naquele livramento de morte que você teve? Era Ele que estava lá. Ele sempre esteve lá. Você que não sabia, você que não percebia, mas Deus sempre esteve contigo. Amém? Se a sua mentalidade de servir é só para o templo, então deixa eu te dizer que você já está em pecado, que você já está errando o alvo estando aqui dentro. Eu posso adorar a Deus servindo uma marmita a um morador de rua, sim ou não? Eu posso adorar a Deus levantando quem está caído, sim ou não? Eu posso adorar a Deus quando eu gasto o meu tempo fazendo algo por alguém que não tem como me recompensar. Quando é que eu conheço o homem de Deus? Quem é o verdadeiro homem de Deus? O verdadeiro homem de Deus é aquele que faz algo por alguém que não tem como recompensá-lo. Pegou? Porque se o cara faz pensando no lucro, então ele não está fazendo para o outro, ele está fazendo para ele. E na verdade, quando alguém bate na sua porta pedindo comida, pedindo alguma coisa, não é ele que está sendo abençoado porque você está dando, é você que está sendo abençoado porque você está mostrando para Deus aonde está o seu coração. Aonde está o seu coração, aí estará também o seu tesouro. Se o seu tesouro for Cristo, vai ser impossível você não fazer alguma coisa. Amém? Você pode até dar uma cesta básica sem amar, mas amar uma pessoa sem dar é impossível. Se você sabe que alguém que você ama está passando dificuldade, você não vai conseguir dormir aquela noite sem fazer alguma coisa por ela. E Jesus ele falou que nos últimos dias, por se aumentar a iniquidade, o pecado de quase todos esfriaria. O amor de quase todos, o pecado de todos não, perdão. O amor de quase todos. O pecado esfria também, né, irmão? O pecado também esfria, né? Então, vamos lá. Mas o amor de quase todos esfriaria. Então deixa eu dizer uma coisa para você. A igreja hoje ela não tem falta de recurso, ela não tem falta de poder, ela não tem falta de unção, ela tem falta de amor. Por isso que Apocalipse 2, o Senhor ele diz assim para a igreja de Apocalipse 2: eu sei que tu tem feito tudo bonitinho, que a igreja é uma bênção,
que você tem denunciado os falsos apóstolos, aqueles que pensam que são e não são, mas porém eu tenho contra ti que perdeste o teu primeiro amor. Volta, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Qual eram as suas primeiras obras quando você se converteu? Você dava a hora para Deus para terminar o culto? Você orava 10 minutos como você ora hoje? Ou você passava uma noite inteira com Ele? Ah, mas eu não consigo mais ficar gastando tempo falando com Deus. Assim é o teu casamento. Porque no começo você falava que nem uma tagarela com a sua esposa para você conquistar ela. E agora você chega em casa, não quero conversar, não quero conversar. Aí depois tu quer sabor de mel. Não vai ter sabor de mel, irmão. Vai ser amargo o negócio. Alô? Por quê? Porque você... irmãos, a gente vai se perdendo. Tem 3 coisas que se perdem. Jesus falou sobre isso. A dracma se perde por descuido. A ovelha se perde por inocência. Tem gente que peca não é porque é maldoso. Tem gente que falha não é porque é maldoso, é porque é inocente, porque não conhece a verdade. Mas tem gente que pega por escolha. E esse é o filho pródigo. E o filho pródigo, Deus não manda ninguém ir atrás dele, porque ele escolheu pecar. E o filho pródigo, Deus não manda ninguém atrás dele, sabe por quê? Porque o filho pródigo sabe que ele pode perder tudo, menos o seu lugar à mesa do Pai. Aleluia. Então eu quero falar com você a respeito dessa palavra, porque Jesus aqui, ele não estava pregando para alguém que era leigo, ele estava pregando para um mestre da lei. Ele estava dizendo assim, cara, você sabe tudo isso que você sabe, mas você não pratica 1% daquilo que você sabe. Eu acho que nós precisamos ser mais fiéis àquilo que a gente já sabe, do que querer conhecer algo novo de Deus, se a gente não vai colocar em prática, irmãos. Pastor, Deus fala com o mentiroso. Fala, ele fala com Jacó, ele falou com Jacó. Jacó tinha mentido para o pai dele, tinha mentido para o irmão dele, deu um migué e foi para o deserto, e Deus apareceu lá e falou com ele. Deus fala com o mentiroso, claro que fala comigo, fala contigo. Ah, pastor, está me chamando de mentiroso? Estou. Quantas vezes você falou para Deus que você ia ser mais crente, que você ia orar mais, que você ia jejuar mais, que você ia buscar mais? Você cumpriu? Não. Ele parou de falar contigo? Não. Sabe por que ele não para de falar com você? Porque é impossível você ser transformado sem ouvir a voz de Deus. É impossível você se tornar uma nova criatura sem ouvir a voz do Espírito Santo. Quem está aqui comigo? Pastor, por que Deus não fala mais comigo? Você não obedece, você não ouve, você não para ouvir. Você quer falar, igual casal, quando está desgastado o casamento. Um quer falar, o outro quer falar. Quando o burro fala, o outro abaixa a orelha, irmão. Né? A esposa está falando, o cara já está maquinando 10 respostas aqui para dar para ela. Não, quando tu preparou uma resposta, ela já tem 50 para te dar. Que ela é quadricore. Não adianta. Então, ao invés de se ficar se justificando, reconheça as suas mazelas, reconheça as suas limitações. E diga para Deus, Senhor, eu quero ser verdadeiro. Amém? Porque esse cara aqui, ele foi rejeitado pelos falsos adoradores, por uma falsa religião. Mas agora Deus está levantando um tipo de gente como o bom samaritano, que não tinha aparência de religioso, que não tinha uma posição na igreja, mas o seu alforje tinha vinho e azeite. E o reino de Deus não vem com aparência visível. Lucas 17, 20. Lucas 17, 20, bota aqui para nós. É interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior ou aparência visível, e nem dirão está aqui, está ali, porque o reino de Deus está dentro. São pessoas que não têm uma aparência de crente, roupa de crente, mas que têm um coração cheio de compaixão, cheio de misericórdia, cheio de amor ao próximo. A religião quer sempre fazer soldadinhos, todo mundo igual. Aqui você tem que se vestir tudo assim, a saia assim, o cabelo assim, tudo soldadinho igual. Isso é a religião que faz. O reino de Deus não. O reino de Deus, as pessoas são diferentes. As pessoas são diferentes, mas o propósito é o mesmo. O propósito de Deus é um só. Eles são diferentes, mas são movidos pelo mesmo sentimento. Qual sentimento é esse, pastor? O amor. E eu vou mais longe. Eu posso estar fazendo muitas coisas na igreja, mas se eu não expressar o meu amor, então é melhor eu parar. Se eu estou na escola para ficar, se eu estou na escala
Perdão. Se eu estou na escala para cantar do Ministério do Louvor e eu venho só porque eu estou na escala, então eu deveria parar. Se eu venho para pregar e eu venho porque eu estou na escala, então eu não deveria mais pregar. Porque senão a minha pregação só leva informação, mas não leva a vida de Deus, o zoe de Deus. Porque Deus é amor. Se eu toco porque eu estou na escala, eu vou porque eu estou na escala. Daí quando não está na escala não vem, não precisa mais vir. Se eu prego aqui só quando eu estou na escala, então quando eu não estou na escala para pregar eu não venho, não precisa mais vir. Porque Romanos 8:28 diz que todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus, não é dos que vão na igreja. Quem está aqui comigo? Porque se eu venho só porque eu estou na escala, então eu venho só por causa da escala, não venho porque eu amo a Deus. Quem está aqui comigo? Então eu deveria parar de fazer e me preocupar em ser alguém apaixonado por Cristo. Eu deveria parar de fazer e me preocupar em me tornar alguém apaixonado por Cristo. Irmãos, eu oro nessa noite para que o fogo de Deus incendeie o seu coração nesses dias. Que Deus levante em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, um exército de homens e mulheres apaixonados pela presença de Deus, mais do que pelo serviço. Aleluias. Homens que querem que o seu casamento seja uma bênção, para que ele seja um exemplo. Porque quando você for um exemplo, quando o seu casamento for um exemplo, você não vai precisar mais pregar o evangelho. As pessoas vão olhar para você, o seu casamento, e vão dizer: eu quero o Deus que você serve. Aleluia. Se eu faço muitas coisas na igreja, mas eu não refreio a minha língua, então a minha fé é vã. Para terminar, Tiago capítulo 1, versículo 26, bota para nós. Tiago 1, 26. Se alguém supõe ser religioso, e deixando de refrear a sua língua, fuxiqueiro, futriqueiro, fofoqueiro, murmurador, não tem aqui, não tem, né? Não tem pouco. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a sua língua, antes se enganando o próprio coração, a sua religião é o quê? É o quê? Vã. Porque numa má conversação você jogou fora toda a unção que você recebeu nesse ambiente. Por isso que quando você sair desse culto, você deveria continuar o culto na sua casa, para você não perder o ambiente de Deus. Porque quando Adão pecou, ele não perdeu Deus, ele perdeu o ambiente. Quem está aqui comigo? Quando Adão pecou, ele não perdeu Deus, porque se ele tivesse perdido, Deus não tinha vindo no jardim, ele já tinha pecado, sim ou não? Sim. Deus deixou de vir no jardim? Não, mas ele foi expulso do ambiente. Deixa eu dizer uma coisa para você. A minha oração é que a sua casa seja um ambiente onde Deus governa. A minha oração é que quando você lá no seu trabalho estiver trabalhando, você possa carregar a presença de Deus, que você seja um condutor da arca de Deus naquele lugar. Aleluia. Eu estou falando sério, irmão. Eu vou falar uma coisa aqui, eu posso falar, irmão? Aquele negócio que aconteceu hoje lá na rodoviária, posso falar? Posso? Tu me autoriza? Está vendo esse menino aí? Ele é funcionário do Alisson. Como é teu nome mesmo? Jimmy. Ele é funcionário do Alisson. Ele fumava até ontem, até hoje de manhã. Aí o Alisson disse: pastor, que nós estamos mudando o telhado lá da chácara. A gente comprou o telhado lá, amém, irmãos? As telhas. Desmontamos a tenda lá. O Alisson se dispôs, ofertou para a igreja. Que Deus possa abençoar a tua empresa grandemente, Alisson, a tua vida, tudo que leva o teu nome e sobrenome. Ele ofertou, trouxe os funcionários dele para construir lá para nós. E aí ele disse: pastor, hoje de manhã, pastor, o senhor consegue lá buscar o meu funcionário lá na rodoviária? Eu disse: consigo, irmão, vou lá buscar ele para ti. Antes de eu chegar com a caminhonete na frente da rodoviária, ele estava fumando cigarro, que ele fumava. E sem nos conhecer, o Espírito disse para ele assim: ó, esse cigarro você não vai levar para lá onde você vai, porque aquele lugar lá é consagrado. E ele olhou para o cigarro, não conseguiu nem terminar de fumar o último cigarro. Ele disse: pastor, foi meu último cigarro. E quando ele entrou dentro da minha caminhonete, comecei a pregar para ele. O Espírito Santo veio e pegou nós dois dentro daquela caminhonete, irmão.
E ele se reconciliou com Jesus lá dentro. Sabe, isso não foi dentro de uma igreja. Sabe, é quando Deus encontra um coração quebrantado e contrito, um coração sensível à voz do Espírito. Ninguém falou para ele não fumar mais, ninguém falou para ele não trazer o cigarro. O próprio Espírito Santo ministrou no coração desse menino, antes de eu chegar na rodoviária. Você consegue entender isso? E às vezes tem pessoas na igreja, Deus está falando através da palavra, e o cara não recebe mais nada. O cara está duro, pastor. Ele tem um momento da visitação de Deus, a palavra está pegando, o louvor está pegando, e o cara está ali resistindo. Isso é terrível. Isso é terrível. Aí eu sou levado a acreditar que um desviado tem mais sensibilidade para ouvir o Espírito Santo do que os crentes dentro da igreja hoje. Porque a dureza do coração é grande. Porque se decepcionou com um, se decepcionou com o outro. Por que você se decepcionou, cabeção? Porque você colocou a sua expectativa no lugar errado. Se você tivesse colocado a sua expectativa em Jesus, Ele jamais decepcionaria você. Aleluia. Agora eu te pergunto, o que mata mais? O pecado ou a religiosidade? O que mata mais? O pecado ou a religiosidade? Porque aqueles samaritanos, os judeus não falavam com os samaritanos. Eles não consideravam que os samaritanos podiam ser um povo de Deus. Por isso que Jesus foi lá falar com aquela mulher samaritana. Mas só que os judeus não fizeram o que tinha que ser feito. E se duvidasse, eles também não deixariam aqui alguém que queria fazer. Que tem crente que é tão ruim, pastor Arthur, tem crente que é tão ruim que ele não faz, e se ele vê alguém fazendo, ele ainda critica. É ou não é, pastor Lenilton? Tem gente que é tão ruim que além dele não fazer, quando ele vê alguém fazendo, ele critica ainda. Alô? Não, aqui não tem ninguém assim. Irmãos, eu falei que era palavra para crente hoje. Não é para a irmã católica que chegou hoje, que está conhecendo o Evangelho. Não se assuste, irmã, tá? O Evangelho de Jesus é assim mesmo. Ele confronta, primeiro ele começa pela nossa casa. Porque eu acredito que se Deus vai trazer um avivamento na nossa igreja, na nossa nação, vai começar por dentro da nossa casa primeiro. Amém? Amém? Quem deseja esse avivamento nesses dias aqui? Vamos se colocar de pé, vamos orar. Eu quero falar com você, você que foi assaltado pelos mercadores da fé, você que foi, não, mas pastor, os mercadores da fé não tiraram meu dinheiro, não, mas eles viram você na beira do caminho, ferido, machucado, e não fizeram nada. Porque roubar a fé das pessoas é isso, é você dizer que você é crente e você não ter um testemunho de crente. Você falar de amor e você não conseguir amar. Porque falar de amor é fácil. As músicas do mundo falam muito de amor e estão ganhando muito dinheiro com isso. Falar de amor é fácil. Difícil é você transmitir o amor. Mas eu quero orar por um tipo de gente que hoje está como aquele samaritano, que ficou pela beira do caminho arrebentado, e você estava esperando que algum religioso fosse lá salvar você, que alguém fosse na tua casa levar uma palavra. Eu quero dizer para você que Jesus é o bom samaritano, que Ele vai onde ninguém quer ir, que Ele não errou com você, que Ele está disposto nessa noite a passar azeite nas suas feridas e vinho, para restaurar a sua alegria de ser crente. Davi falou isso no Salmo 51, ele disse: torna-me a dar ao vinho da tua salvação, a alegria da tua salvação. Eu sei que tem crente nessa noite que perdeu a alegria de ser cristão, mas Deus quer restaurar essa alegria hoje, porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E se essa palavra falou contigo, eu quero orar com você. Eu também um dia precisei me jogar, me expor. Um
Um dia eu precisei dizer assim: eu não quero esse evangelho fraco na minha vida, eu quero algo de verdade. Eu acredito que as pessoas que vão vir aqui na frente são pessoas que querem um evangelho de verdade. São pessoas que querem a vida abundante que Jesus prometeu, porque ela existe, eu vivo ela hoje. Aleluia. Enquanto eu era um religioso, eu não consegui ganhar meus filhos para Jesus. Mas quando eu entendi o que era o reino de Deus, e que era ser um pai. Porque um dia minha filha disse: pai, tu pode deixar de ser o pastor, quando eu quiser um pastor eu te chamo. Tu pode ser só o meu pai. Uau, cara. Quando ela falou isso, como se fosse um soco no meu peito. Porque eu cuidava de todo mundo, menos da minha casa, menos dos meus filhos. Aleluia. Quando eu entendi isso, restaurei os princípios e valores, comecei a cuidar da minha esposa, dos meus filhos. Deus restaurou a minha casa, minha filha entregou a vida para Cristo aqui. Deus fez um milagre na vida dela porque ela era estéril, e eu botei a mão na cabeça dela aqui, e eu disse: você vai gerar, você vai dar continuidade. E aí quando ela fez o exame da gravidez, ela disse, a mãe dela viu, ela disse: mãe, eu estou grávida. Sério, minha filha? Isso é culpa do pai. O pai orou por mim, e ele disse que eu ia gerar. Eu quero ser o pastor da minha casa, irmão, primeiro, para depois ser o pastor dessa igreja. Eu jamais vou subir nesse altar se eu tiver qualquer desentendimento entre eu e minha esposa. Eu jamais vou subir aqui, porque primeiro eu quero o reino de Deus dentro da minha casa. E se você é alguém que está disposto a viver essa verdade, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Não sei se alguém roubou sua fé através de um mau testemunho, ou você colocou a expectativa que alguém fizesse alguma coisa por você, alguém que era muito religioso, que na igreja era uma bênção, mas esqueceu de você no caminho. Eu vou dizer para você que Jesus não vai te deixar para trás. A religião pode te deixar para trás, ela pode te deixar no meio do caminho, mas Jesus não deixa ninguém. E Ele está aqui, Ele disse: vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tem alguém que gostaria de entregar a sua vida para Jesus aqui? Tem alguém que gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Está aqui, ó.